de Apocalipse, capítulo 13, né, o verso 10, onde a gente falou até o 9. O verso 10: se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, o que acontece? Esse, durante a tribulação, Deus já traz o juízo do homem. Então, pessoas vão ser presas, pessoas vão matar, vão ser mortas, e aí quem perseverar, né, e for fiel ao Senhor, será notório aí e vai é, é, ter o cuidado de Deus. Não necessariamente não vai morrer durante a tribulação. É aquilo que nós falamos ontem, como nós vimos durante toda a história aí, o cristão passa por inúmeras perseguições e, infelizmente, nem todos são livres de atrocidades. Desde que a igreja primitiva ela surgiu, muitos cristãos foram mortos durante esse processo. Na grande tribulação não vai ser diferente, muitas pessoas vão morrer também, que temem a Deus, mas lógico que um remanescente vai sobrar ali. Então, esse é o fim aí, fechamento aí do anticristo, nesse texto, e agora a gente vai ver a parte da besta aí, a segunda besta. Então, vamos lá, o verso 11 aí. Então, vamos chegar no verso 11. Então, vi ainda outra besta emergir da terra. Então, diferente do anticristo, essa besta que emerge da terra é um judeu. O falso profeta será um judeu. Isso não existe dúvida entre os teólogos, né? Há teólogos, historiadores, principalmente, não existe dúvida com relação a isso, entre o anticristo ser um gentil e o falso profeta ser um judeu. Isso todos entendem assim, né? Os teólogos, entendidos das escrituras, eles colocam isso. E aí, aquilo que nós falamos, né? O diabo ele tem essa astúcia aí, né? Então, outra besta emergida da terra possuía 2 chifres. Aí entra a autoridade. Então, o falso profeta, ele tinha essa autoridade, né? O chifre está, a gente já tratou sobre isso também, está relacionado à autoridade que um ser celestial ou qualquer pessoa pode ter. Parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Então, assim, o falso profeta é um ajudante do anticristo. O que ele precisa fazer? Ele precisa fazer, como é que eu vou dizer isso? É tipo maqueteiro político, a verdade é essa. Ele tem que fazer com que muitas pessoas, e lógico, na grande tribulação, alguns poucos vão se manter firmes. Talvez não tão pouco aos nossos olhos, é difícil saber, mas que infelizmente a grande maioria vai seguir o anticristo, isso as escrituras descrevem bem isso aí. Ele exerce essa influência na vida das pessoas, infelizmente. Então ele parece como cordeiro, falava como cordeiro, mas falava como dragão. Então, assim, ele vem nessa roupa aí de alguém bom, e nós vimos que ele vai trazer essa ideia de que o anticristo é uma pessoa de Deus, que vai ajudar a reconstruir o templo em Jerusalém, provavelmente vai se alinhar de uma maneira muito forte em Israel, né? Provavelmente vai fazer todo mundo reconhecer, né, Jerusalém como capital. Hoje, pouquíssimos países reconhecem Jerusalém como capital de Israel, a capital é Tel Aviv, mas, assim, a gente já pode esperar isso na geopolítica,
essa influência do anticristo, né, para que o falso profeta leve, né, essa ideia de que o anticristo será o bambambam, vamos dizer assim, aquele que ama as coisas de Deus, aquele que ama Israel, né? E Israel acima de tudo e tal. É, esses discursos inflamados que vêm sobre religiosidade, que na verdade a gente sabe que é pura conversa. Mas os desavisados, como nós vimos aí, os despreocupados, às vezes não entendem isso porque não conhece, como diz a próprio João, né? Errais não conhecendo escrituras nem o poder de Deus. O Senhor Jesus falou no Evangelho de João. Então, assim, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então, assim, toda a autoridade que o anticristo tem, o falso profeta também tem. E aí, na presença, os dois juntos, ali é uma bate-me-rouba, vamos dizer assim. Eles começam um de um lado no meio político e o outro no meio religioso. Esse líder religioso, uma coisa importante, né? Eles vão a caminho dessas coisas que agradam o movido dos homens. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Lembra que a gente leu atrás aí o anticristo? Então, quando chegar a 3 anos e meio, o anticristo vai ter um atentado, ou uma enfermidade. Eu acredito que é mais um atentado, assim, tipo o assassinato de John Kennedy, que ele gerou uma comoção nos Estados Unidos na época dele. Eu creio que o anticristo vai ter esse mesmo poder, assim. Então ele tem essa influência mundial e ele sofre um atentado, uma ferida mortal, e aí, nesse momento aí que ele sofre, o falso profeta vai lá, reza, ora, não importa, né? Eu sei que muitos acabam sendo iludidos por isso, e se vão se maravilhar. Isso é natural do ser humano. A gente vê os milagres assim, a gente fica assim maravilhado. A verdade é essa, né? Quando Jesus fala com Filipe, na verdade Filipe pergunta para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus olha para ele e fala: Nossa, Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você não viste o Pai em mim? Pelo menos crê nos milagres que você viu que eu fiz, né? Que o Pai está em mim. Então, assim, o próprio Senhor Jesus falou para Felipe, falou: ó, se você ainda não viu Deus em mim, Jesus falando, pelo menos reconhece que Deus está em mim pelos milagres que eu faço. Então, quando o anticristo vem e o falso profeta começa a fazer sinais e maravilhas, e infelizmente esses milagres, é difícil você pensa, né? Não vai, ó, a gente já viu, não vai ter o Espírito Santo na grande tribulação. O que gera discernimento no homem é o Espírito Santo. E aí você começa a ver, é, tem um monte de destruição, levanta um homem, organiza tudo, e aí vem outro homem falando: olha, esse é o cara, vamos seguir ele, vamos ajudar ele a reconstruir a terra, vamos mudar esse mundo de uma vez por todas, todo mundo junto, abraçado, unidos. Pensa, é aquele negócio mesmo assim é difícil. Eu não culpo as pessoas ali, porque vai sem o Espírito Santo, com o Espírito Santo já é uma luta, imagine sem.
Então aí esse anticristo ele sofre um atentado na metade da tribulação, 3 anos e meio. Aí o falso profeta vai orar e aí ele vai se recompor. É, eles vão dizer que morreu, ressuscitou, não sei como é isso. A gente já viu pessoas que ficam mortas aí por minutos, né, e depois volta à vida, sei lá, até mais, né, assim, 15, 20 minutos. Então, assim, eu não sei, mas vai ser algo que vai induzir a todo mundo acreditar que foi o falso profeta que orou por ele lá, rezou, sei lá o quê, fez uma ação ali e esse anticristo ressuscitou. Não creio que ele ressuscitou, eu creio, sei lá, né? E isso é muito difícil de falar, mas eu sei que nesse momento, e aí depois a gente vai ver que o Satanás entra no corpo dele, ele simplesmente levanta e nesse momento que ele foi curado, ó, também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Lembra de Elias, quando orou e o fogo desceu, consumiu lá as ofertas, né, dos adoradores de Baal, está lá em Reis, em Crônicas. Então, assim, em Reis, não em Reis. Então, o que que a gente vê? O, o, imagine, o cara vai colocar a mão lá no céu lá e chuva vão cair, né? E aí seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferir da espada. Então, tá vendo aí? Sobreviveu. Então, por isso que eu creio que é um atentado aí, né? A espada pode ser um tiro, pode ser uma punhalada, uma facada, sei lá. E aí, é, o falso profeta, imagine, ele pede para construir uma imagem, assim como foi lá em Nabucodonosor, construindo a imagem, um monumento, porque o anticristo estava morto e sobreviveu, assim, sofreu um atentado que era para morrer e não morreu. Então a gente vê esse cuidado, essa autoridade. Então o falso profeta vai trazendo essa indução ao povo a adorar o anticristo. E novamente eu falo, vai ser muito difícil alguém naquele momento discernir essas coisas. Não, não justifica, mas explica. A gente sabe disso. Nem tudo é justificado, mas a gente tenta explicar. Então, o que acontece? Se hoje, com o Espírito Santo, muitas pessoas ainda não entenderam da graça de Jesus, talvez por falta nossa mesmo, por não dar um bom testemunho, ou por estar falando coisas que não nos cabem, ao invés de pregar de Jesus e falar apenas do Evangelho, né, o cristão acaba se envolvendo em outras áreas que não lhe cabem. Mas também não estão para julgar. Estou dizendo que nós precisamos voltar para aquilo que realmente importa, que é o Evangelho da Graça, e levar o maior número de pessoas a conhecer de Jesus antes da grande tribulação, porque durante a grande tribulação o Espírito Santo não vai estar. Nós já vimos isso, Tessalonicenses deixa bem claro, acabamos de ler em Isaías também, Apocalipse também. Então, assim, esse falso profeta vai fazer sinais e aí a gente pensa, o cara vai pedir, vai descer chuva de saraiva do céu, bola de fogo, vai tem poder sobre os espíritos, assim como Jesus repreendeu o vento, esse cara vai ter autoridade sobre o vento, sobre a ação da natureza. Quem olha fala, puxa vida, não, esse deve ser de Deus mesmo, né? Não, não culpo as pessoas. E aí ele leva essa multidão, infelizmente, a adorar ao anticristo.
Só que tem uma coisa que é importante. Olha só, que faça uma imagem à besta, o anticristo, a, aquela que ferida a espada sobreviveu. E aí, olha o que o falso profeta faz. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Gente, isso aí é tipo filme de X-Men. Sabe o Sentinela? Não sei se você já assistiu. O Sentinela, aquele robô que vai matando os X-Men ali, os meta-humanos. É, é, então, sei lá, é uma imagem que o anticristo, o falso profeta, deu vida. Não sei se é um robô ou se o negócio mesmo fala, nossa, a imagem ali fala e anda, e todo mundo que não vai, será esse que vai perseguir os cristãos, um monte de robozinho, ou um robô gigante aí, que é a imagem, não sei aí, eu sei que a nossa imaginação, eu pelo menos assim, vou, né, eu fico só imaginando essas coisas. Porque, olha só, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Então, era uma estátua que agora anda, que agora fala e que mata todos aqueles que não adoram a imagem da besta. Eu não estou repetindo alguns textos, porque a gente já viu, né? Podia citar aqui Daniel 2 lá, a imagem da Nabucodonosor, a, não só o 4 também, quando ele faz e pede para os amigos de Daniel, né, Misael, Ananias, se curvarem, os três amigos de Daniel, e eles não adoram a imagem. Poderia citar vários textos aqui, mas só para a gente dar processo aí. Né? Então, essa imagem do falso profeta tem essa autoridade, dá essa autoridade à imagem, e a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Duas coisas assim. Existe a questão dos chakras aí, algumas religiões orientais têm essa questão dos chakras, a mão, que é mente, o judeu tem o talit, né? O talit, que era aquela roupa que o judeu coloca para orar de manhã, eles oram de manhã, até tem um talit de BTP. Ah, e ele tem uns cachinhos, tzitzit, sim, chama, na ponta, são quatro lados, é, como se fosse uma totalidade, os quatro cantos da Terra. O tzitzit, ele tem 8 barbantinhos, e cada barbante desse representa, quando eles oravam, representava uma cobertura, né? As mãos, os pés, a, os órgãos genitais, a boca, os olhos, o ouvido, né? a, os olhos, os ouvidos, o coração, né? Que ele tinha lá, as mãos, os pés, o coração, cada pontinho do tecido em si representava uma área, né? Então a boca, os olhos, os ouvidos, é, 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 a mente tinha que estar conduzida ao Evangelho. Então, quando ele fala que você tem uma marca, você não, né? Em nome de Jesus, nós não. Mas quando as pessoas que estiverem na grande tribulação, que não adorarem a Deus, vão estar passando fome. Então, assim, gente, é natural. Hoje eu tenho, você tem, a gente tem o CPF, qualquer país tem um tipo de registro, e aí esse registro permite ele
a comer, a pegar o alimento, a tudo. É difícil, porque é isso que eu falo. Imagine uma mãe ou um pai vendo um filho passar fome, vai ser bem complicado. Não tem como, mas infelizmente a pessoa vai. E essa marca aí, hoje em dia tem as pessoas mais abastadas, mais ricas, tem um chip que põe aí, né? Aqui no antebraço, aqui no braço, ou na testa também, para localizar se a pessoa for raptada, for sequestrada, assim por diante. Mas, ó, não importa se a pessoa era rica, se a pessoa era pobre, se a pessoa era livre ou até escravo, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita, né? A, essa questão de força, é, a força do homem está entregue na mão do anticristo, né? Aqueles que adoram, aqueles que vai ser difícil ali, né? Vai ter as pessoas que não vão querer essa marca, é contra um sistema, na verdade, né? Ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Né? Então, assim, nessa marca tem um nome da besta. Não sei, a besta vai fazer uma marca aí, né? Produtos anticristo, não importa, é verdade. Assim, é que às vezes é, a nossa percepção, às vezes, é de espiritualizar muita coisa, sabendo que é um sistema político e econômico que habita na Terra e é isso que Satanás comanda. Então, durante a grande tribulação, o anticristo vai construir uma fábrica aí, não sei, né? Todo mundo vai comprar e vender para ele. Ele vai ter uma super fábrica, fábrica internacional, sei lá, e só vai ter direito de comprar e vender nessa fábrica aí para gerar. é, Pode ser um só país, igual agora, né? Esses países que começam o imperialismo, tanto os Estados Unidos, a Rússia e a China, né? Cada um querendo pegar um pedaço aí do planeta aí, por isso que o chifre menor deve vir da Europa ali, né? Porque aí começa essa movimentação da geopolítica aí. E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é, e isso é fácil, né? 666. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse número aí. O que acontece nesse número da besta aí? O número 6 representa o Vav, no hebraico, que é prego, juízo. Quando a gente lê em Apocalipse capítulo 6, a gente viu o juízo do homem. Então, o número 6 representa é, o julgamento do homem. Então, repetiu 3 vezes, porque esse julgamento já foi determinado e não tem como ser revogado. É um sinete, ou seja, um número do homem, o seu julgamento já está determinado. O anticristo é o juízo, vamos dizer assim, é, não vou falar teste, porque não acho que seria a palavra certa, mas é o julgamento do homem para ver quem é fiel. A gente acabou de ler aí para trás aí, né? Quem for fiel durante a tribulação, né? O verso 10, né? Quando aquele que está, aqui está a perseverança, a fidelidade dos santos. Então, a grande tribulação vai separar aí o joio do trigo, né? Vai ser algo fora do comum, vai ser algo que foge o nosso conhecimento, mas o número é esse aí, né? Como vai ser marcado esse número, um código de barra, não sei, né? Ah, mas assim, não é um negócio visível. Às vezes as pessoas sabem que é como uma tatuagem. A pessoa coloca uma tatuagem, deve ter uns doidos lá durante que pode botar uma tatuagem.
mas eu acho que vai ser algo bem mais discreto. Acho que você andando na rua, você não vai saber quem tem e quem não tem. Mas alguém deve ter lá uma maquininha lá que coloca na sua testa lá ou no seu pulso, né? Hoje, igual a gente usa celular para tudo, né? Não precisa mais nem levar carteira, tem todos os documentos, está no celular, cartões, tudo a pessoa faz para o celular. Agora imagine um chip pequenininho implantado, né? Por quê? Porque a gente tem que entender, a, a, o diabo vem construindo esse momento, né? O Espírito Santo atrasa esse momento de Satanás. Na ideia dele, ele realmente ainda acredita que pode, sei lá, destruir tudo que Deus criou. Tipo, por exemplo, se eu não posso ter, ninguém mais pode ter, entendeu? O sentido é esse aí. Esse é o propósito de Satanás. Se eu não vou mandar no homem, Deus também não vai ter o homem para ele. Ele realmente entende isso aí. E a gente já viu, quem está no inferno consegue ver quem está no paraíso, mas quem está no céu, né, no paraíso, não vê quem está no inferno. Mas Satanás, vendo tudo isso, por isso que as pessoas vão pelo amor com Deus. Ninguém vê pela dor. Porque Satanás olha isso e fica mais indignado, mais revoltado, porque ele sabe que ele não vai ter mais isso e ele quer que também os outros, tipo assim, aquele que leva a bola, né, para brincar e fala, bom, se eu não brinco, ninguém brinca, a bola é minha, vou embora. O mundo jaz do maligno, infelizmente. Nós demos ele, a gente já falou sobre isso lá atrás, né? No Jardim do Éden, entregamos de mão beijada a glória, aquilo que nos pertencia, vamos dizer assim, né? A, de usufruir a terra. Então, o que acontece? Agora, por que eu estou dizendo isso? Então, quando chegar na grande tribulação, é, a pessoa vai dizer assim: olha, coloque esse chip aí, evita de ser roubado, evita de se perder. Então é um negócio assim que o diabo vem construindo, é, que a gente vai se adaptando. E não adianta a gente falar que não, igual assim, nossa, antigamente todo mundo levava em dinheiro em espécie. Aí inventaram o cheque, fala, nossa, melhor do que carregar um monte de saco de moeda, é, levar dinheiro em espécie. Aí depois do cheque veio o cartão. Fala, nossa, olha, melhor do que um talão de cheque, cartão de crédito, né? Não precisa mais, ninguém usa mais cheque hoje, ninguém anda com dinheiro. Agora vem os celulares, tá tudo dentro do celular. O cara fala, nossa, olha, para que levar uma carteira? Né? Ninguém rouba, porque o celular é mais pesado, você está ali. Então, assim, o diabo vem construindo esse momento desde a queda do homem. Né? Ele já esteve muito perto de ter feito isso lá atrás. Aí eu tenho o juízo de Deus, que é Gênesis capítulo 6, onde eu tenho um dilúvio, né, que o mundo estava totalmente perdido, a verdade era essa, a saber, sobrou 8 pessoas que Deus teve misericórdia da humanidade e não exterminou a humanidade de uma vez por todas. E aí a gente vem no processo, aí a gente já viu as alianças, aí passa pela aliança mosaica, Deus levanta um povo, uma promessa em Gênesis 12, lá com Abraão, e aí ele levanta uma nação, ali ele mostra o Salvador. E depois aparece Jesus, né? E ele vem, mas nem os dele o quiseram e assassinaram Jesus. Foi morto, fazia parte do plano, porque ele foi morto antes da fundação do mundo. A gente já viu isso em Apocalipse, desde a fundação do mundo. Então, assim, a morte de Jesus tinha que vir por causa do pecado do homem. Poderia ter sido diferente, mas fato é que ela viria. Então, aí a gente termina hoje essa questão do falso profeta, a gente vai falar. Amanhã a gente fala sobre 144 mil aí. Amém? O Pai, quero agradecer por este dia.
dá-nos discernimento, dá-nos a orientação, livra-nos, ó Deus, de pecar contra Ti nesse dia, nos ajuda a dar um bom testemunho, a olhar com olhos de compaixão e misericórdia daqueles que estão ao nosso lado e necessitam, assim como nós, do Seu amor. Que o Espírito Santo e a Tua graça nos abençoe e nos console neste dia que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia aí, ensolarado de verão, no nome de Jesus.